galerinha do 7º ano! Vamos dar início à nossa segunda aula de arte interativa. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Lemos, professora de arte. Né? Vocês não, vocês já são de casa. Então vamos lá, o conteúdo de hoje é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a performance. O corpo como suporte na arte da performance. Então anota aí. O tema de hoje é cotidiano e performance. O objeto é a performatividade. O conceito que a gente vai trabalhar é ação, atitude. Já o tema transversal é a política. A técnica sugerida é a técnica da performance. E a habilidade é a capacidade de problematizar temas do nosso cotidiano. Para que a gente inicie esse conteúdo, é muito importante fixar algumas questões e conceitos. Então eu faço algumas perguntas. Como separar o que é arte daquilo que não é? E de que maneira a arte pode nos fazer refletir sobre o nosso cotidiano? Você já parou para pensar sobre isso? Primeiro vamos entender o que é a performance. Chama-se de performance o modo como alguém se comporta ou atua na execução de alguma coisa. Performance é o mesmo que desempenho. Por exemplo, a performance esportiva de um jogador de futebol, a performance profissional de um médico ou de um professor. Enfim, a performance é a atuação, o agir. Um pouco diferente da performance artística. Essa, na verdade, é um espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade e por conta própria, interpretando um papel ou criando através da sua própria autonomia. Também temos que entender o que é arte propositora e o que é artista propositor. A arte que estabelece relações com quem cria e com quem aprecia. Essa arte possui percursos poéticos que convidam o público a experimentar a obra, além de uma mera apreciação. O público tem que participar, ele tem que interferir, ele tem que interagir. É disso que depende a arte da performance. Também temos, por exemplo, o happening, que é um espetáculo de um artista com necessária interação do público. É uma obra que não se completa sem que as outras pessoas a utilizem, sem que as outras pessoas a modifiquem, a transformem, de alguma maneira interfiram. O happening não tem nem o começo nem o fim, não tem qualquer roteiro pré-determinado. Tudo vai depender especificamente dessa interação entre o público. Então é como se eu estivesse dizendo que, na verdade, o público se torna também um fazedor daquela arte. Deu para entender? Nós também temos a body art, que é a mesma arte corporal. Essa é uma modalidade que torna o próprio corpo do artista um suporte para as intervenções artísticas. E olha, essa arte não é tão jovem não, ela é muito antiga, tá? Muitos dos nossos índios, por exemplo, quando lidam com a pintura corporal, de alguma maneira já estão fazendo body art ou arte corporal, certo? Além disso, a gente tem que lembrar que intervenção é uma modalidade artística dentro de um espaço urbano. Ou seja, é uma modalidade que interfere numa situação da cidade. É você modificar aquele espaço, o espaço que as pessoas ocupam, o espaço que as pessoas constroem e reconstroem esses olhares. Isso a partir do quê? Da mudança de um lugar que antes parecia algo já conhecido. Se eu não quero trabalhar apenas a performance ou a intervenção, eu também posso trabalhar a ideia de instalação. Nessa forma de arte, em grande escala, geralmente é ocupada por um ambiente inteiro. Para você fluir uma instalação, é necessário que você percorra o ambiente, interaja com a obra, se relacione com elementos cenográficos constantes nela, necessariamente. Outra coisa é você entender o que é a fotoação. A fotoação é a forma de registro da ação do artista. A performance é uma arte efêmera, ela é passageira, ela é transitória. Então quer dizer que ela ocorre num tempo e num lugar determinado. Se não fizermos qualquer registro, e aí a fotografia serve para fazer a fotoação, o vídeo serve para fazer a fotoação, se a gente não fizer esse tipo de registro, você não tem como historicizar a performance, porque ela começa e termina dentro do fenômeno do seu próprio acontecimento.
Tudo isso, cada uma dessas possibilidades, dessas modalidades artísticas, todas essas podem ser chamadas de experiências estéticas. Mas você sabe o que é uma experiência estética? Talvez você até já tenha vivenciado sem saber o que significa. Mas agora você descobre. A experiência estética ela ocorre quando temos o contato com algo que nos toca e o sentimento que nos causa uma reflexão. Imaginem tudo aquilo que te transforma a partir do momento em que te provoca, em que te faz pensar, refletir e até mudar de atitude, mudar de postura, é uma forma de experiência estética. Serve também para formar você, para educar, para instruir, para te sensibilizar. É uma ferramenta para que você possa vislumbrar novas possibilidades no lugar onde você atua. Essa expressão artística do corpo, qual a expressão que a gente está falando? Da performance. Quando ela vai surgir? Ela vai surgir lá em 1960, com um grupo chamado Fluxus. Lembrando que essa palavra, ela é de origem latina e ela significa transbordamento. Ora, faz todo sentido chamar de transbordamento um grupo que trabalhava com a hibridização das linguagens. O que é a hibridização das linguagens? É a mistura. É você colocar várias linguagens dentro de um mesmo contexto e a partir disso transformar essas múltiplas linguagens numa manifestação artística completamente nova. Basicamente, isso é a performance. Esses grupos, eles reuniam essas diferentes linguagens artísticas. E quais eram elas? Teatro, música, dança, artes visuais, poesia, áudio e vídeo, entre outras possibilidades. Na performance, o corpo tem um lugar muito importante e é, ao mesmo tempo, o espetáculo a ser visto e o espaço que temos de mais nosso que se transforma. Quando já não sabemos com certeza se uma expressão é arte ou vida, ou se ela é uma ou outra arte, provavelmente podemos estar falando de uma performance. Os artistas e estudiosos da performance se interessam por explorar as fronteiras entre a vida e a arte. Eles levam gestos e atos do dia a dia para museus e teatros. Eles criam situações inesperadas nas ruas e praças. Eles executam ações que questionam as nossas certezas. Assim, a performance quebra rotinas. Ela atrai o espectador a participar da obra e transforma a sua forma de ver e de ressignificar os lugares e as situações com os quais ele está habituado. Essa forma de arte alerta para aquilo que nos cerca. Ela põe em nós uma mudança de ritmo e uma maior reflexão sobre as questões da vida. E por que a performance é tão importante? Por que ela nos permite ampliar tanto esse olhar? Porque, de fato, ela está preocupada em rehumanizar esse ser humano que cada vez mais mecaniza as suas ações. Imagina, você tem hora para tudo, você está correndo, você está sempre atrasado, são vários compromissos, enfim, as coisas acontecem no seu entorno e você não é capaz de percebê-las. A performance ela vai pegar algo extremamente simples, que para você já é algo habituado, você já tem uma noção acostumada daquilo. E aí você vai olhar para aquilo com um outro olhar. A linguagem da performance tem por fundamento a ação artística. Ou seja, ela pode comunicar, ela pode instigar, ela pode provocar, ela também pode criticar, ela pode poetizar. A performance é uma linguagem híbrida, como eu já falei, porque reúne diferentes linguagens estéticas. E é por isso que propostas para criar performances podem ser as mais variadas possíveis. É certo dizer que praticamente não há limite dentro da performatividade. O seu princípio é a expressão do corpo na arte. E, geralmente, os artistas querem provocar no público reações e reflexões para retirá-los do senso comum e levá-los a reflexões mais profundas. Nesta linguagem, nós temos os seguintes elementos. É muito importante fixar essa informação para entender e diferenciar a performance das outras linguagens artísticas. Os elementos da performance são o artista, a proposta e a ação. Ele está em cena, ele tem uma intenção na cena e ele precisa agir para que essa intenção ou para que a sua reflexão pretendida aconteça. Mas não é só isso, não. Performance, para ser performance, ela também precisa do público, ela precisa do lugar e ela precisa do tempo.
e está dentro desses quadrantes necessariamente. Pode ser considerada efêmera e transitória. Ela dura sempre um período determinado. A performance não prevê ensaios. O seu registro em fotografias e filmes é comum, né? A fotoação, como a gente já falou. Mas se trata de uma arte múltipla em seus processos de linguagem. Então, classificar a performance, categorizar a performance ou até tentar simplificar a sua explicação não é uma boa ideia. A melhor coisa é analisar cada produção artística dentro de um contexto. No Brasil, o cenário artístico nas décadas de 1950 e 1960 mostravam uma importante reunião de linguagens para a criação desse algo completamente novo, que desafiava todas as classificações anteriores dos tipos de arte. O artista modernista, escritor, arquiteto e músico Flávio de Carvalho foi um dos primeiros na performance no país. Ele escrevia e estudava sobre trajes de várias épocas. Ele falava da moda e do novo homem. Bem, esse mesmo homem criou em 1956 uma roupa pensando na sua utilidade, no seu conforto e na sua praticidade. Ele chamou esse traje de New Look. O traje era basicamente uma blusa folgada com mangas curtas, cobertas por tecido de nylon transparente e junto de uma saia branca com sandálias de couro. Mas um homem? De saias? Nossa, é isso mesmo. Ele também usava uma touca transparente na cabeça e assim ele saiu pelas ruas da Grande São Paulo. Sim, ele chamou a atenção de multidões de pessoas que simplesmente começaram a acompanhá-lo pelo caminho. Tanto o traje quanto a performance dele de andar nas ruas provocaram o público a refletir sobre todas as convenções sociais da época. No fim das contas, o que ele estava querendo dizer pra gente era que a forma que os homens se vestiam, que era uma forma socialmente pré-estabelecida, na verdade não era nada confortável e que se ele fosse se vestir da maneira mais confortável possível, provavelmente ele estaria usando peças que, a princípio, não seriam consideradas peças para o universo da vestimenta masculina, né? Então, até que ponto será que é justo ou necessário eu abrir mão do meu conforto para atender a expectativa dos outros, de como eu me visto, de como eu ajo, de como eu sou? Por que eu estou condicionando o meu conforto? Por que eu estou condicionando a minha realidade ao olhar do outro? Essa já é uma reflexão sobre o cotidiano e sobre as coisas que se impõem sobre a gente e a gente nem percebe. E você já parou para pensar sobre isso? Será que você também não se impõe em algumas situações que dependem mais do que os outros vão pensar do que você mesmo está sentindo? Vamos performar sobre isso, hein? Muitas manifestações populares também são vistas como performances, porque essas reúnem pessoas para reinventar coletivamente o cotidiano. Nesse caso, a performance mantém uma tradição, porque ela tem data e regra pré-definida. Por exemplo, a Festa do Divino, aqui em Alcântara. Ela envolve toda a comunidade que mora lá, relaciona essa comunidade, interfere em toda a sistemática da cidade durante o período inteiro do festival, ou seja, é uma performance tradicional, viva e atuante, que está aqui pertinho da gente e que vale a pena conhecer. Mas você sabe quais são as diferenças que existem entre performance e happening? Ambas são linguagens do corpo que provocam o público e que às vezes são bem parecidas. Ainda assim, existem diferenças muito importantes. Primeiro, a performance, embora não tenha ensaio, ela segue um roteiro criado pelo artista, o que possibilita ao performer várias apresentações em diferentes lugares. Ela também não tem a obrigatoriedade da presença do público para sua realização. Já o happening, por sua vez, ele depende totalmente do público participar e interagir para que ele possa se concretizar. Além disso, ele carrega elementos teatrais. Essa linguagem necessariamente faz uma intervenção, ela convida o público a participar, a experimentar o fazer artístico, a construir a sua própria experiência artística. Pode ser feito através da instalação, pode ser feito através de objetos cênicos, pode ser feito, enfim, cenografia. São possibilidades. Eu preciso de elementos que o público interaja, eu preciso de situações que o público modifique, transforme, relacione, enfim, que ele interfira.
E no mundo, né? Quem que é, ou quem são os grandes expoentes da performance no mundo? Bem, nós temos a artista sérvia Marina Abramović. Ela nasceu em 1946. E as polêmicas performances da Marina trazem situações em que o próprio corpo do artista ou a sua vida íntima são completamente expostos. É por isso que ela sempre fica numa posição de vulnerabilidade, ou seja, ela fica frágil, sem defesa, como eu disse, fica exposta, em relação ao seu espectador. Por vezes, as suas experiências expõem o seu corpo e a sua consciência a riscos reais. Foi assim que ela fez com a proposta Ritmo 4 em 1974, quando ela desmaiou após expirar ar em excesso numa bomba pneumática. Aliás, numa outra proposta, chamada A Casa com Vista para o Oceano, a artista morou durante 12 dias em uma galeria de arte de Nova York, nos Estados Unidos. Lá ela recriou 3 cômodos de uma casa sem qualquer barreira que protegesse a sua intimidade do olhar do público. Ela bebeu somente água e ficou esse tempo todo sem comer nada. Assim, ela explorou os limites do seu corpo e das suas emoções. O espectador, por sua vez, deixava de apenas contemplar a obra e passava a refletir sobre a sua posição diante da fragilidade da artista. Você já pensou sobre isso? Por que será que a artista se expôs dessa maneira para o público? E como você reage diante da fragilidade de alguém? Embora possa ser difícil para vocês compreenderem o porquê de alguém se sujeitar a essa experiência, é importante que percebam, primeiro, que isso representa, nessa forma de arte, a capacidade e a coragem que um performer tem de explorar os limites da sua existência para levar o espectador a compartilhar os seus sentimentos e praticar a empatia. Ou seja, o espectador, ao assistir uma obra de Marina Abramović, por mais exposta que ela esteja, ele se coloca no lugar dela. No caso dessa obra, ela se inspirou nos ataques terroristas de 11 de setembro e na sensação de impotência e vulnerabilidade que todos os americanos sentiram diante dessa tragédia. E aqui no Maranhão nós temos performance? Aqui a gente tem o dançarino e performer Leônidas Portela. Ele atua no mundo da dança há 17 anos, 12 deles como profissional. O Leônidas é graduado em teatro pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é pós-graduado em dança educacional pelo Centro Sul Brasileiro de Pesquisa e tem extensão em pós-graduação. Tem extensão em pós-graduação pelo Sensupeg. Ele atuou no cargo de professor substituto do curso de teatro e licenciatura da Universidade Federal do Maranhão e também fundou o grupo Cara de Arte, que é um projeto de formação de jovens artistas ainda em 2006. O Leônidas é diretor artístico e coreógrafo do Núcleo Atmosfera desde 2005. Foi professor de dança do Centro de Artes Cênicas do Maranhão e, sim, é um dos grandes expoentes da performance maranhense. Para conhecer o trabalho artístico desse performance maranhense, você vai acessar o link que está disponibilizado lá no nosso grupo de trabalho ou no blog da professora Blogueirinha, que é um canal criado também para que eu possa dialogar com os alunos e os inscritos. Se você quiser ter contato a esse material, tanto as ilustrações, quanto os links, quanto os filmes sugeridos, vá lá no blog da professora Blogueirinha ou, se for aluno da Web Henrique Della Rocque, você sabe que tem um grupo super especial onde a gente pode conversar e esse material vai estar lá disponibilizado para você. Eu deixei aqui como atividade proposta um vídeo de 40 minutos para você assistir, que é a performance Divino, uma das performances mais recentes do Leônidas e que fazem alusão justamente à festividade do Divino em Alcântara. Ele envolve elementos da dança, elementos da tradição popular, elementos da cultura ancestral, então vale muito a pena assistir. O Divino, né, é um corpo que se constrói culturalmente e busca, através da dança, explorar a identidade de um povo, explorar as suas urgências e as suas manifestações culturais mais marcantes para dimensionar na cena o registro historiográfico que relaciona o patrimônio cultural com o panorama atual desse patrimônio.
Divino é uma pesquisa em dança, que desencadeia um processo híbrido e incorpora a cultura popular maranhense e um baú de linguagens artísticas, e que gera no espectador contemporâneo uma nova provocação, no qual a motivação central é causar nesse espectador uma reflexão acerca da sua postura na manutenção do seu patrimônio cultural e, portanto, na preservação da sua própria história. Olha lá, que maravilha de trabalho para a gente conferir, não é verdade? Vamos ver o que tem de atividade para vocês? Então é isso. Registre e envia no grupo de trabalho as dúvidas de repente surgidas a partir do tema trabalhado hoje, para que eu possa responder elas na próxima videoaula. Você também deve assistir a performance do Divino, o link está disponível lá no nosso material de apoio. Após assistir o vídeo, você vai desenvolver uma reflexão a partir do que essa performance gerou em você, de reflexão, de sensação, de expectativa. Então, de que maneira esse performer maranhense conseguiu dialogar com você a partir desta linguagem. Para debater em casa, você vai perguntar para os seus familiares se eles já viram alguma performance artística. Você vai descobrir se existe aqui artistas performáticos, eu digo aqui, em Paço do Lumiar. Crie sua própria ideia performática e manda pra gente. Enfim, converse com sua família. Essa é uma excelente oportunidade de passar bons momentos juntos, aprendendo e preservando as nossas tradições. Lave as mãos, fique em casa e não esqueça de registrar tudo no seu caderno. Quando você voltar, se tiver novidade, o ponto é garantido. Um beijo e até a próxima oportunidade.